Fala, torcedor rubro-negro. O Mengão venceu fora de casa mais uma vez, dessa vez contra o Vitória no Barradão. Mas nem tudo foi perfeito. Mesmo com os 3 pontos, o time mostrou fragilidades e o próprio Felipe Luiz foi sincero na coletiva. Então já se inscreve no canal Cartão Vermelho, deixe seu like e vem comigo entender o que rolou nesse jogo. Agora fica com a palavra do técnico Felipe Luiz após o jogo. Ele fala sobre a vitória, o desgaste e o que precisa melhorar. Aliás, a partida, da maneira como ela se desenrolou, o Flamengo que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas a verdade é que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo, e ao mesmo tempo também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso, e com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas ao mesmo tempo tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, e só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo, e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Felipe, boa noite. Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você falou sobre valorizar, né, esses 2 resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá,
e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas pra gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor. E aí, durante esses dias, a gente analisa para poder corrigir. Hoje também, fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é a aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você quer falar? Não. Tudo bem? Boa noite, Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. É isso, torcedor. Como o próprio Felipe disse, foi uma vitória heróica, mas é nítido que o Flamengo precisa evoluir. O Brasileirão está só começando e a sequência é pesada. Temos o Central Córdoba pela frente na Libertadores e o Grêmio na próxima rodada do Brasileirão. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo e se você confia no trabalho do Felipe Luiz. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Cartão Vermelho. Até o próximo vídeo. Valeu!